Olha só, e as contas do governo federal registraram déficit primário de 61 bilhões de reais apenas no mês de maio deste ano, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. Por aí você já tira a ideia, né? Se o governo, se um órgão do próprio governo está dizendo, é porque a coisa está realmente muito feia, está bem lá adiante. Em maio, a receita líquida foi de 164,49 bilhões de reais e a despesa total atingiu 225,47 bilhões. O déficit de maio é o maior para o mês desde 2020, ano da pandemia, lembra? No mês, porém, houve bom desempenho da arrecadação tributária, que somou 203 bilhões de reais. E mesmo assim, não está dando conta de cobrir os gastos. Onde vai parar tudo isso? No acumulado dos 5 primeiros meses deste ano, as contas do governo registraram déficit primário de 30 bilhões. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná, que é economista, explica melhor e de uma maneira bem clara a situação de muita preocupação. Veja. Olha, em maio, o Brasil registrou um déficit de mais de 60 bilhões. Mas o problema não é maio, o problema é o ano, o problema é a década. O Brasil vem fazendo déficit primário há mais de 10 anos. O que significa isso? Que há mais de 10 anos, todo ano, o Brasil gasta mais do que arrecada. Ele arrecada 33% do PIB e gasta mais do que isso. A dívida do Brasil é imensa, é enorme, a dívida interna, a dívida em reais. Alguma coisa ao redor de 7 trilhões de reais. Pare para pensar no valor do juro dessa dívida. Vai para mais de 700 bilhões por ano, só de juro. Aí você me pergunta, tem saída? Quero dizer o seguinte, tem saída. Qual é a saída? É o Brasil começar a fazer superávit primário. Ou seja, é o Brasil começar a sinalizar para o mercado que ele está gastando menos do que arrecada. Para que todo mundo possa entender, você imagina o seguinte, imagina uma empresa que fazem 10 anos, que todo ano ela dá prejuízo, que a dívida dela só aumenta, que ela não paga 1 centavo da dívida e não paga 1 centavo dos juros da dívida. Tudo vai se acumulando e a dívida vai aumentando. Se você fosse emprestar dinheiro para essa empresa, você ficaria muito preocupado, você ia dizer, o risco é muito grande. Para compensar o risco, eu quero um juro muito alto. Por isso que no Brasil o juro é alto. Por isso que no Brasil o crescimento é pífio. Nós ficamos presos a esse crescimento ridículo de 1, 2% ao ano. Podia ser 5, podia ser 10. O que o governo tem que fazer? Sinalizar para o mercado que ele tem potencial para pagar. É como se aquela empresa que eu dei no exemplo começasse a fazer lucro. Aí, se ela começa a fazer lucro, os bancos, as pessoas para quem ela deve, começam a pensar, não, mas ele está dando lucro, então ele vai pagar, vai demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas tem uma esperança de pagar. Outra coisa que o governo precisa fazer é reestruturar a dívida. Essa dívida imensa que o Brasil tem, ele tem que girar ela inteirinha em 4 anos, vence toda a dívida em 4 anos. Então ele tem que emitir novos papéis, ir ao mercado, captar dinheiro. E captar dinheiro de quem? Meu, seu, de todo mundo. Isso é o lastro do mercado financeiro nosso. Dos fundos de pensão, todo mundo aplica nesses papéis do governo. Agora, ele tinha que colocar papéis de 10 anos, papéis de 15 anos, uma dívida mais longa, para ter mais chance de pagar. Só que ele não consegue fazer isso porque ele dá prejuízo no final do ano, dá déficit primário. A hora que ele começar a dar superávit primário, aí a coisa muda. Aí o juro abaixa. O juro está alto não é porque o Banco Central quer, é porque o governo não para de gastar.
e não para de fazer déficit primário. E todo mundo suspeita de que ele não vai conseguir mais pagar a dívida interna. Então o juro sobe, paralisa a economia. O Lula vive dizendo que o gasto do governo é que promove o progresso. É o contrário. O governo tem que mostrar que ele tem capacidade para pagar o que deve. Aí o progresso vem. Pisolato, o senador Oriovisto Guimarães é daí do sul, né, do país. O que você achou dessa declaração dele? Excelente explicação dele. Tem que lembrar que o Oriovisto Guimarães não é um teórico, né? Ele é um empresário de muito sucesso. Para quem não o conhece, ele é o fundador do Grupo Positivo. Tem escolas, tem gráficas, tem universidades, tem tecnologia. Então ele não é só um teórico da economia. Ele é um professor, aliás, de formação original. Ele era professor de matemática, depois se formou em economia. E aí lá nos anos 1972, 73, montou o que na época se tornou, e ali até pouco tempo atrás, antes que entrasse capital estrangeiro na educação brasileira, ele era dono do maior grupo educacional do país, que era o Grupo Positivo. E aí acabou sendo desmembrado, aí, claro, parte dos mecanismos de mercado, mas sim, ele é um sujeito que entende muito de economia na prática. Ele explicou aí de forma bastante didática, eu acho que o Haddad não vai entender, muito menos o Lula vai entender, porque o Oriovisto para o Lula e para o Haddad são malvadões, né? Ele representa os empresários de sucesso brasileiro, explicou muito bem que é uma economia muito simples, só o Estado consegue fazer o que o Estado faz, e mal feito, porque se fosse uma empresa, já tinha falido há muito, muito, muito tempo. A segunda observação que eu faço, ele citou ali a nossa dívida, que é em torno de 7 trilhões, nós somos um país que pode se dar ao luxo de, ao nascer, um bebê já tem dívida. A dívida de um bebê, se ele nascer agora, nesse instante no Brasil, é quase 17 mil reais. Porque se a gente pegar essa dívida interna e só os juros dela e dividir pelos bebês recém-nascidos, já se deve dinheiro. Claro, parece ser uma analogia meio tosca, mas você fica imaginando um país em que os clientes, que somos nós, temos que permanentemente estar pagando para o Estado, que é uma cobra comendo o próprio rabo. Só que é uma cobra comendo o rabo que, quando a boca se aproxima da nuca da cobra, em vez dela parar e retroceder, olha, estamos agindo errado, nós vamos sumir enquanto Estado. Não, a saída continua sendo gastos. E o Lula ainda não percebeu que cada vez que ele abre a boca para dizer que não vai ter corte de gastos, que gasto para ele é um investimento, lá vai o dólar para 5,52, lá vai o dólar para 5,51. E ele continua achando que o mercado é malvadão, ele está completamente fora da realidade. O que o Oriovisto fez aí foi uma aula de economia simplificada, mas foi. A gente precisa cortar gastos, não aumentar a arrecadação. Esse negócio de imposto sobre carne nobre, imposto sobre imposto, isso só funciona porque é o Estado, porque a gente tem a obrigação de pagar e não consegue fugir. Mas não tem como uma empresa sustentar sem o que o Oriovisto falou, sem gerar riqueza, sem gerar superávit. E riqueza não é, como o Lula pensa, salário mínimo. Não, então pagar salário mínimo é distribuição de riqueza. Com essa carga tributária e piorando a carga tributária, não é distribuição de riqueza, é salário de fome, o salário mal cobra a inflação, quem ganha salário mínimo e que esteja nos ouvindo sabe muito bem disso, e não é distribuição de riqueza. Mas elevação dos gastos do Estado não é distribuição de riqueza. Não, e mais, né? E aí aquela classe que está na base da pirâmide, vendo aí que subiu R$18, R$20 do salário mínimo, já acha que está fazendo. E vai ficar esperando, vai ficar sempre esperando, né, pelas promessas serem cumpridas. Fica parecendo aquele cachorro onde você amarra uma salsicha na ponta de um arame e coloca no pescoço dele. Ele vai continuar correndo a vida inteira para tentar pegar aquela salsicha e nunca vai conseguir.